Falo sobre uma campanha entre torcedores do Al Hilal pela contratação de Ryan do Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre uma campanha entre torcedores do Al Hilal para a contratação de Ryan. Confesso que fiquei bem surpreso com a notícia, até porque o torcedor na Arábia Saudita não costuma ser participativo, dar opinião, muito menos fazer campanhas, algo muito mais natural para os brasileiros. Pois bem, lá no Al Hilal, torcedores encontraram uma coletânea de boas jogadas e vídeos do Ryan, atleta do Vasco, e começaram a lançar uma campanha, com hashtag e tudo. E o negócio foi ganhando forma, e cada vez mais se fala da possibilidade de o Ryan virar atleta do Al Hilal. Importante lembrar que a janela de inscrições na Arábia Saudita se encerra nessa quarta-feira. E não existe tratativa entre Vasco e Al Hilal. A tendência é que esse negócio não aconteça por agora. Mas é curioso notar que um jogador brasileiro de 19 anos de idade, que virou titular absoluto recentemente, já conseguiu chamar a atenção do outro lado do mundo. Só para lembrar que o Al Hilal passa por enormes problemas com estrangeiros. Há um limite de 8 estrangeiros com mais de 21 anos de idade, e na lista do Hilal vão sobrar Marcos Leonardo e também o Renan Lodge. O Ryan, se fosse para lá, seria inscrito numa lista de atletas sub-21, e aí ele concorreria com Caio César, outro jogador fora dos planos. Talvez fosse até uma boa oportunidade para o Vasco fazer um grande negócio. Manda o Ryan e pega o Marcos Leonardo de volta, enfim, daria para pensar em alguma coisa. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar. Se você fosse presidente, o que sugeriria aos dirigentes sauditas? Quero falar também sobre o Vasco. Paulo Henrique, Tchê e Paulinho Paula estarão à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida dessa quinta-feira contra o Botafogo, jogo de volta da Copa do Brasil. Reforços importantes para o Vasco, que precisa passar para a próxima fase. Nicola, sobre o Vasco. Se um investidor comprar a SAF, já irá recuperar grande parte do investimento somente com a venda do Ryan. Bom ponto, bom ponto. Deixa eu falar sobre o Ryan. O torcedor de futebol na Arábia Saudita é meio caladão, na dele, não apita nada, os caras se metem pouco nas coisas e tal. É muito mais fácil para um dirigente de futebol trabalhar na Arábia Saudita do que no Brasil, em que o torcedor faz enquete, derruba técnico, exige contratação de jogador, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na Arábia Saudita está circulando, criaram um movimento muito grande, tipo uma hashtag pedindo que o Al Hilal contrate o Ryan. E esse movimento está ganhando cada vez mais adeptos nas redes sociais e tal, e eu estava chamando a atenção para o fato de, por lá, esse movimento não ser muito comum. Pois bem, não vai haver tempo hábil, ao que tudo indica, para que o Ryan seja contratado, até porque não há uma negociação em andamento do Al Hilal com o Vasco, e a janela por lá fecha na quarta-feira. Mas o Ryan está super bem na pauta do torcedor do Hilal, e é natural que agora o time saudita monitore os passos do Ryan. Só para lembrar que o Hilal tem enormes problemas com estrangeiros. O Hilal é o time do Marcos Leonardo e do Renan Lodge, dois brasileiros com potencial de seleção que nem vão ser inscritos no Campeonato Saudita no dia 14, quando os clubes entregam a lista final de inscritos. O Ryan, por ter 19 anos, ele entraria numa outra lista de jogadores abaixo dos 21 anos. Aí você pode ter dois gringos com menos de 21 que eles não interferem na relação dos 8. Mas aí poderia sobrar para o Caio César. Se o Vasco não vende o Ryan agora, o Vasco, ao que tudo indica, vai ver o Ryan continuar a crescer. E pode pintar uma oportunidade, sei lá, no mês de janeiro, você vende o Ryan para lá, pega o Marcos Leonardo e um troco, não sei. Pensar em alguma coisa nesse sentido, tá bom? Estou gostando do trabalho do executivo português Admar Lopes. Ele não só focou no elenco profissional, como também trouxe promessas de futebol sul-americano. Brian Grance, Santos Torrealba e Alex Bruno. Boa lembrança. Eu também gostei dos reforços do time de cima, tá? Nicola, novidades no Vasco? Pergunta o Ricardo Barros. Ricardo, o único reforço que poderia chegar é um zagueiro, mas precisaria ser um zagueiro livre no mercado. E eu mandei mensagem para o empresário do Luizão. Vocês lembram do Luizão? Zagueiro formado na base do São Paulo, ele fazia dupla com o Beraldo. E o Beraldo acaba ficando no São Paulo e o Luizão se antecipa antes de chegar ao profissional e vai para o West Ham. Por lá ele não joga, começa a rodar por vários clubes e vai emprestado da Polônia e tal, e rescinde o contrato. Então ele está livre no mercado, e aí eu posso dizer que ele foi sondado por terceiros. Não foi alguém do Vasco que ligou para entender, olha, como é que são as condições, queremos contratar. Era uma pessoa falando em nome dos dirigentes do Vasco para entender se existia alguma chance de negócio e tal, mas o empresário não sentiu muita firmeza. E o que eu entendi do Luizão
é que o Luizão vai acabar se mudando para o futebol europeu, tá? Ele preferiria jogar no Brasil, tinha a disposição de voltar para cá, mas diante da falta de propostas e também com a possibilidade de ganhar mais dinheiro no exterior, capaz dele pintar em alguma das janelas abertas, tá? Ainda existem, deixa eu até listar para vocês as janelas, quer ver, eu tinha feito uma listinha aqui, ó. Vou procurar por Bélgica, tem um arquivo de Word em que eu vou anotando as minhas coisas que eu falo, né? Bélgica, quando as janelas que ainda estão abertas fecham. Eu peguei as principais janelas ligadas ao mercado brasileiro, de clubes que costumam contratar jogadores daqui. Bélgica, segunda-feira. Arábia Saudita, quarta-feira. Turquia e Rússia, quinta-feira. Grécia e México, sexta-feira. Essas são as próximas janelas com prazo de inscrição se encerrando, tá bom?